E aí, galerinha, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula, né, com a correção do nosso exercício da última aula. Então, todos vão pegar aí o nosso livro de Geografia e vamos dar início à correção. Então, quinto ano vai abrir aí na página 385 e a gente vai falar sobre aquele conteúdo que foi a vinda dos imigrantes para o nosso Brasil, né? A gente viu na aula passada que essa vinda aconteceu logo após a abolição da escravatura, né? A gente viu também que os senhores de engenho, que os donos de fazendas preferiram contratar mão de obra de fora do que ficar com a mão de obra escrava sendo paga, né? Então vamos aí para o nosso exercício agora. No primeiro diz assim, ó: por que o governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes europeus para o Brasil? Então, qual era o objetivo desse incentivo? A gente pode escrever: porque ele precisava de mão de obra para a lavoura depois que houve a abolição da escravatura. Então, o objetivo, o principal motivo que fez com que ele incentivasse a vinda foi porque ele estava precisando de mão de obra, né, para a lavoura, para trabalhar na lavoura, depois que houve a abolição da escravatura. No 2, os imigrantes chegaram em que regiões brasileiras? Então, eles chegaram no sudeste e no sul do país. A resposta do 2 é sudeste e sul do país. No 3 diz assim, ó: todos os imigrantes se fixaram nas terras oferecidas pelo governo ou nas áreas de plantação de café. Justifique sua resposta. Então, a primeira pergunta diz: todos os imigrantes se fixaram nas terras oferecidas pelo governo ou nas áreas de plantação de café? Não, a resposta correta é não, né? Porque muitas terras eram distantes dos locais de venda dos produtos e também porque as condições oferecidas pelas lavouras eram ruins. Então, a primeira resposta é não, e a justificativa que a gente vai dar é essa: porque muitas terras eram distantes dos locais de venda de produtos e também porque as condições oferecidas na lavoura eram ruins. Então, depois que a gente fizer a correção, a gente vai fazer aquele nosso procedimento, né? Que todas as vezes a Pro está pedindo para vocês fazerem, que é colocar na atividade, no início da atividade, a autocorreção, a letrinha A, pontinho C, e a data da correção. Isso vai ser muito válido para que quando a gente voltar a ter aulas presenciais, a gente possa se situar que dia que aconteceu a correção da atividade, né? E quando foi dada aquela aula também. Então agora a Pro vai querer que todo mundo pegue o livro de português e abra na página 26. Nessa página 26, vocês vão estar encontrando um texto chamado A Mosca. Esse texto aí, chamado A Mosca, trabalha um gênero textual que, antes da Pro fazer a leitura do texto, para a gente fazer a interpretação, a gente vai entender por que é que esse texto, A Mosca, é enquadrado nesse tipo de gênero textual. Então, percebam que a Pro já começou a aula aqui com a palavra gênero textual, né? A gente já viu nas aulas de redação, né, quando a gente ainda estava tendo aula presencial, que gênero é tipo, né? Tipo, e que existe tipos diferentes de textos. Então, tipo, gênero é tipo, vem de tipo, e textual vem de texto. Então, existem tipos diferentes de texto. Cada tipo de texto tem uma característica própria que torna aquele texto que você está lendo apto a ingressar naquela categoria, né? Hoje, a categoria que a gente vai falar, o gênero textual que a gente vai inserir, o nosso texto aí chama-se conto popular. Então, a Pro vai dizer para vocês o que é um conto popular. Por que o texto A Mosca, ele está enquadrado, ele está inserido na categoria de conto popular? Então, para que o texto vá para a categoria daquele gênero textual, ele precisa obedecer a algumas características. Então, a Pro vai começar a ressaltar características aí que tornam o texto um conto, e depois, quando vocês estiverem fazendo a leitura, é muito bom que vocês percebam se as características que a Pro apontou aqui faz parte do texto que vocês estão lendo. Então, os contos, né? Vamos lá. Ó, essas são algumas características que ele pertence, mas há outras também que precisamos conhecer.
Para isso, logo abaixo, segue um exemplo e por meio dele estudaremos todas as partes que serão discutidas. Então, vamos à análise. Todo texto de conto, ele tem uma introdução, que é a apresentação. O que é a introdução e a apresentação? Constitui no início da história a ser narrada. O que é narrar, quinto ano? Contar. Então, a introdução é o início da história a ser contada. Neste momento, o narrador, quem conta a história, o narrador é quem conta a história, lembrando, viu gente, que existem duas formas de narração. Existe a narração na primeira pessoa e existe a narração na terceira pessoa. A gente já estudou isso nas nossas aulas de redação. Quando a gente narra na primeira pessoa, significa que você participou da história. A primeira pessoa é eu. Eu participei, né? Eu estava na história, eu participei da história. A narração está sendo feita na primeira pessoa. Quando a narração é feita na terceira pessoa, que a terceira pessoa é ele ou ela, então quer dizer que eu não participei da história, eu somente observei, né? Eu estou contando a história de alguém. Então, eu não participo da história. Se a narração foi feita na terceira pessoa, eu não estou participando da história. Estou contando a história de alguém. Estou contando a história dele ou ela. Então, aí ele diz assim, ó. Neste momento da introdução, né, da apresentação da narrativa, o narrador apresenta os fatos iniciais, né? Os personagens e, na maioria das vezes, o tempo e o espaço. O tempo, né, quando aconteceu a história, e o espaço onde está acontecendo a história. Tudo isso a gente percebe no início da nossa narrativa. Esse já é a característica, já é o objetivo da apresentação do nosso conto. É lá no início ele determinar os personagens, né? Determinar onde acontece e quando acontece aquela história. Depois disso, depois da gente ver a introdução, que é uma das características, a gente vai ver o desenvolvimento. O desenvolvimento da narrativa, o que apresenta? Né? Representa a parte em que se desenvolve o conflito. Conflito é o momento em que algo começa a acontecer e nós, leitores, ficamos surpresos à espera do que está por vir. Então, quando a gente começa a contar a história, vai ter aquele momento da história que acontece alguma coisa na história que chama a atenção, prende a sua atenção e por aquele conflito você quer saber como terminou aquela história. Isso aí tudo se apresenta aonde? No desenvolvimento. Então a gente já viu aqui, ó, que como característica do conto a gente tem a introdução e que na introdução a gente conhece os personagens, o tempo, que é o tempo quando aconteceu a história, né? O espaço, onde está acontecendo aquela história, qual é o ambiente em que aquela história foi desenvolvida. Depois a gente vem com o desenvolvimento. No desenvolvimento da história, é nos apresentado o conflito. O conflito é a parte principal da história. Foi por ele, pelo conflito, que a história está sendo contada. Geralmente é o conflito que faz com que o leitor queira continuar contando a história ou lendo a história, né? Depois vem uma parte chamada... Deixa eu apagar aqui em cima, porque... Vou apagar de novo de tudo lá de cima para cá, fica mais fácil. Ó. Introdução, para a gente seguir a sequência. Desenvolvimento. Lembrando que no desenvolvimento nos é apresentado o conflito. Depois vem outra parte chamada clímax. Vamos descobrir o que é clímax. É o momento mais tenso da narrativa, pois tudo pode acontecer. Pode ser aquilo que esperamos ou não, né? Lá no conflito, quando nos é apresentado o conflito, né? A gente já fica interessado em saber como que vai se desenrolar. Quando chega o ponto máximo, que a gente chama de clímax, né? Aí, naquele momento, o desfecho da história pode ser aquele que a gente esperava ou não. Vamos pensar aqui num conto de fada. Vamos pensar no conto de fada da Branca de Neve. Bem no início do conto, na introdução,
é-nos apresentado os personagens, né? É-nos apresentado o espaço onde acontece. Depois vem o desenvolvimento e é-nos apresentado o conflito. Quem é o conflito na história da Branca de Neve? A questão da inveja da madrasta com a enteada, né? Ela manda matar a Branca de Neve por inveja da beleza dela. É o conflito. Depois, a Branca de Neve foge, né? Ela manda matar, a Branca de Neve foge e vai para a casa dos anões. Ela, não satisfeita, descobre que ela está viva e vai lá envenená-la. É o clímax da história, é um momento tenso. Nesse momento aqui, a Branca de Neve, quando morde a maçã e cai desmaiada, ela poderia estar morta ou não. Então, aqui é o ponto maior da história da Branca de Neve. É o que a gente chama de clímax, né? O momento mais... E aí, depois do clímax vem o quê? O desfecho. O desfecho da história, ou conclusão, revela o final da história, a solução para o conflito, sendo que este fim pode ser de vários modos. Ele pode ser triste, ele pode ser alegre, ele pode ser surpreendente, ele pode ser engraçado e até mesmo ele pode ser trágico, né? Então, o desfecho da história é quando a história termina. Então, tudo isso aqui tem que constar como característica do gênero textual conto. Hoje a gente está falando sobre o conto popular, que vai ter as mesmas características, entendeu? Então, lembrando, todo mundo, antes da gente começar a leitura, introdução, nos apresentado, né, a história, o começo da história, né, os fatos iniciais, os personagens, o tempo, o espaço. Depois o desenvolvimento, a gente começa a narrar a história e nesse desenvolvimento aparece o conflito, quer dizer, a parte que originou a história, o porquê da história está sendo narrada. Depois vem o clímax, que depois do conflito a gente vai descobrir o ponto alto deste conflito, vai acontecer alguma coisa ali para ser o ponto alto da história, a gente chama de clímax. Depois do clímax vem o desfecho, que é a conclusão, como terminou o nosso conto. Então tudo isso são características de um conto e hoje a gente vai ver no nosso texto um conto popular. A prova vai fazer a leitura, vocês vão fazer de novo em casa silenciosamente. Vocês podem fazer silenciosamente e depois montar aí uma plateia, manda o pai e a mãe sentar e vocês fazem leitura para eles. É ótimo fazer isso, a gente trabalha o que? Fluência. Quando a gente lê para alguém, a gente lê com entonação diferente, de uma forma bonita, e isso trabalha a nossa fluência. Como a Pro já disse para vocês, fluência é o modo que vocês leem, obedecendo pontuação, falando as palavras corretamente. Isso ajuda na leitura e na compreensão. Quando a gente fala direito, quando a gente lê com pontuação correta, a gente consegue entender o que está sendo narrado ali. Posteriormente a gente consegue interpretar muito bem. Então vamos lá para a leitura. Tem aí o texto. A música. Era uma vez um homem rico que emprestava dinheiro a todos os camponeses pobres da região, mas lhe cobrava um juro exorbitante. Como um desses camponeses lhe devia uma soma considerável, o ricaço tratou de verificar se ele possuía algo de valor que pudesse confiscar. Quando chegou à cabana do devedor, encontrou seu filho brincando no quintal. Seus pais então perguntou: "Não, senhor", o menino respondeu: "Papai saiu para cortar árvores vivas e plantar árvores mortas. E mamãe foi ao mercado vender vento e comprar a lua." Sem entender patavinhas, o credor usou de agrados e ameaças para fazer o garoto esclarecer tal enigma. Porém, nada conseguiu. Então, resolveu mudar de tática. "Se me explicar essa história, prometo esquecer o que seu pai me deve." Tomou o céu e a terra por testemunha. "O céu e a terra não falam", o menino retrucou. "Nossa testemunha tem que ser uma criatura viva." Nesse instante, uma mosca pousou no batente da porta. O homem rico apontou para ela, declarando: "Aí está a nossa testemunha." Então o garoto explicou: "Meu pai foi cortar bambus para fazer uma cerca, e minha mãe foi vender leques para comprar óleo para o lampião."
O ricaço partiu satisfeito, mas dias depois voltou para cobrar a dívida, fazendo ouvidos de moco, quando o filho do camponês lhe lembrou sua recente promessa. O impasse se estabeleceu e o caso foi para o tribunal. Na presença do juiz, o homem rico afirmou que nunca tinha visto aquele menino e, portanto, não poderia ter-lhe prometido coisa nenhuma. O menino, por sua vez, contou uma versão muito diferente da história. É a palavra de um contra a palavra do outro, suspirou o juiz atarantado. Não posso decidir nadinha sem testemunha. Mas nós temos uma testemunha, disse o filho do camponês. Uma mosca ouviu toda a conversa. Uma mosca? O magistrado exclamou. Está brincando comigo, seu moleque? Não, senhor, uma mosca enorme e gorda ouviu tudo, porque estava pousada bem no nariz dele. Mentiroso, o homem rico berrou. Ela pousou no batente da porta. Não interessa onde ela pousou, o juiz decidiu. Você fez a promessa e, portanto, o pai deste garoto não lhe deve nada. Caso encerrado. A prova não vai dar para vocês a atividade de interpretação no livro. A prova vai enviar para casa também a atividade sobre esse texto. A prova vai enviar no grupo também da escola. Para quem não consegue abrir a atividade, a prova vai tirar uma foto da atividade e postar, viu? Então, vocês vão responder a atividade que a prova vai mandar no grupo referente a essa página 26. E também a prova vai colocar lá uma proposta de produção de texto sobre contos. Então é bom que a gente lembre, reveja a aula, porque se vocês vão criar um conto, é bom que vocês obedeçam todas as características que a Progil acabou de explicar para vocês, viu? Então a aula que a gente teve hoje, vocês vão fazer a leitura da página 26 e 27 para responder a tarefa que vai no grupo da escola para a gente fazer no caderno de português, viu, gente? Então, ninguém vai responder nada no livro aí, porque se eu não me engano, a gente já fez essa atividade em referência do livro, mas a gente vai fazer agora no caderno de português a atividade que a prova vai enviar para o grupo da escola. Então, até a próxima aula.